Olá, nutricionistas! Bem-vindos à minha aula magna organizando o meu material para os segmentos como Personal Diet. Na verdade, esta é uma sequência de uma aula que também está aqui disponível no meu canal do YouTube, falando sobre como você, nutricionista, se quiser atender como Personal Diet, como começar a se organizar frente a tantas oportunidades que nós podemos sim oferecer aos nossos pacientes dentro desta modalidade de atendimento. Eu sou Rosana Raeli, nutricionista, personal diet há 24 anos, dentro de 35 anos de minha formação. Então, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, um pouquinho, para quem inclusive não assistiu à aula anterior, quem é a Rosana Raeli aqui. Já tenho uma boa estrada aí com mestrado, sou coach em saúde e bem-estar, especialista em nutrição clínica, em nutrição e cardiologia, pós-graduada em nutrição funcional, mas apaixonada, antes de qualquer coisa, pelo atendimento como personal diet. E tenho uma experiência com muita gratidão a todo o meu período onde eu atuei no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, por 22 anos. Então, esta sou eu para você que ainda não me conhece e quer entender um pouquinho como que a Rosana trabalha há tantos anos como personal diet aí, levando inclusive para tantos alunos esta experiência, esta modalidade de atendimento que está sim em plena ascensão no nosso mercado de trabalho. Estas turmas foram turmas presenciais em que eu atuei em 2019, onde tivemos aí uma boa procura por essa modalidade de atendimento. E foi realmente a partir daí, com a vinda, inclusive, da pandemia, que eu decidi compartilhar com mais nutricionistas sobre esta forma de atender, esta forma de oferecer um serviço diferenciado aos nossos pacientes. E vou compartilhar aqui mais uma vez com vocês. E o que nós vimos, por exemplo, na aula anterior, que está também hospedada aqui no meu canal do YouTube. Falei um pouquinho o que é ser personal diet, como se organizar para ser personal diet, a consulta como personal diet, a consulta nutricional inicial, a consulta nutricional de acompanhamento, porque é muito interessante esta compreensão, porque o nutricionista, como personal diet, ele não atende dentro de uma situação de retorno ao paciente. As consultas de acompanhamento, por exemplo, elas abrangem em torno de 1 hora e meia dentro da residência do paciente. Então, não dá para configurar como um simples retorno. Isso tudo eu falo, se você ainda não assistiu, na aula anterior sobre ser personal diet e todas essas formas de atendimento que nós podemos ter. E hoje, nesta aula, nesta apresentação, o que eu vou falar aqui, os segmentos de atendimento como personal diet. O que nós podemos oferecer aos nossos pacientes, além de uma consulta nutricional. E é muito interessante também porque dentro desse conceito de personal diet mudou muito durante os anos. E mais uma vez eu falo aqui, falo para você, nutricionista, a atividade como personal diet está longe de ser, isso eu sempre falo em todas as minhas apresentações, em todas as minhas aulas, está longe de ser somente um atendimento em domicílio e também está longe de ser necessário a nutricionista cozinhar, o nutricionista cozinhar na casa do paciente. Vocês vão ver aqui o mar de oportunidades, o mar de serviços que nós podemos oferecer, sim, aos nossos pacientes. E quais são, Rosana, esses segmentos que nós podemos fornecer aos nossos pacientes? Temos a orientação da cozinheira, que eu dou o nome de bate-papo nutricional com a cozinheira. Temos a compra guiada, temos a confecção de cardápios, enfim, tudo isso eu vou explicar um pouquinho, mesmo no item confecção de cardápios. Preste atenção aqui, o que a minha experiência nesses 24 anos de atendimento, eu comecei a mudar, inclusive nesta forma de segmento oferecida ao paciente. Então vamos ver aqui. A orientação da cozinheira, que, como eu falei, chamo de bate-papo nutricional com a cozinheira. Antes de qualquer coisa, na aula anterior também, falando sobre esse mesmo assunto, eu falo muito sobre a importância, muitas vezes, da funcionária do lar ou da cozinheira estar presente, inclusive, na consulta do paciente. Isso é muito enriquecedor. E eu faço parte, muitas vezes, de momentos em que eu falo, puxa, eu tenho que compartilhar isso com os meus colegas, porque vocês vão ter, sim, à frente de vocês, um diferencial de atendimento que pouquíssimos colegas, pouquíssimos nutricionistas oferecem hoje em dia aos seus pacientes. Por exemplo, quando você está atendendo o paciente e ele fala: Ah, Rosana, eu gostaria que a minha funcionária do lar, a minha cozinheira participasse também.
excelente. Elas adoram, elas gostam, porque elas, primeiro, elas se sentem envolvidas no processo, o que é muito importante. E segundo, porque o paciente se sente mais acolhido, porque ele tem à frente dele o profissional que está orientando, e juntamente quando ele tem, é claro, a funcionária do lar, a cozinheira, a qual ela será responsável também em ajudar em todo esse processo de mudança de estilo de vida envolvendo alimentação. E que sabemos e que não é tão simples assim. Mas aqui compartilho com vocês esse item que eu gosto muito. Eu me divirto quando tem o bate-papo nutricional com a cozinheira. Mas, Rosana, conta um pouquinho para mim como é isso, o bate-papo nutricional com a cozinheira. Na verdade, você, em primeiro momento, você pode orientar a cozinheira já enquanto você está orientando o paciente com o plano alimentar, fornecendo algumas receitas, e aí tudo bem. Porém, se o paciente quiser que você realize uma orientação à parte, é aí que entra este serviço. Uma orientação à parte para a sua funcionária do lar, para a sua cozinheira, que eu aqui chamo de bate-papo nutricional com a cozinheira, o que eu faço? Eu organizo já uma apostila com noções de alimentação, com noções de técnicas de higiene, organização nos armários, na geladeira, como comprar os alimentos, a leitura dos rótulos, enfim. São 2 horas a 2 horas e meia com esta funcionária, falando sobre nutrição, deixando com ela uma apostila, que no meu caso eu oriento com a presença de uma apostila, que já vou falar aqui na sequência sobre ela, que tem por volta de 60 páginas. Essa apostila tem muito conteúdo. E no final, finalizo com um certificado para essa paciente, para essa funcionária do lar, que elas adoram também. Aqui, só para vocês entenderem algumas fotos que eu trago do bate-papo nutricional com a cozinheira. Então, temos aqui a apostila da cozinheira, aqui eu trago alguns temperos. Olhem só que interessante, eu não estou cozinhando, cozinheira. Não precisa disso. Você pode orientar a cozinheira, e eu brinco. A ideia de você orientar a cozinheira é dar a ela ferramentas para que ela tenha, sim, condições de ajudar o paciente, dentro daquele conceito, por exemplo, da orientação. Por exemplo, aqui uma sugestão também: se você for organizar a sua apostila para a sua cozinheira, do seu paciente, e for uma orientação específica, por exemplo, vamos pensar juntos aqui: um quadro de desbiose ou, por exemplo, um paciente que não pode de jeito nenhum glúten, ou um paciente que não pode lácteos, ou, né, no caso, lactose, você já orienta a funcionária com este intuito. Olha que importante. Então, tudo isso auxilia muito, mais uma vez dizendo a vocês, a adesão do paciente no tratamento. Que no caso em questão era um paciente com diabetes, e aí eu trouxe algumas sugestões, inclusive de edulcorantes. Essa foto é antiga, tá, gente? Tanto é que aqui temos alguns rótulos de alimentos até antigos aqui, né, de adoçantes. Mas, independente disso, você faz o seu perfilzinho de atendimento. E eu compartilho aqui com vocês um pouquinho essa minha vivência, tá? Aqui o segmento, dentro da apostila, é uma sugestão de como eu faço. Essa apostila, por exemplo, eu já deixo ela disponibilizada quando eu faço a minha mentoria, já fica à disposição dos nutricionistas aí, que tem mais de 60 páginas, para poder ajudar um pouquinho nesse processo. Então, eu falo que é uma alimentação saudável, falo um pouquinho de higienização, né? Mostro um pouquinho a composição dos pratos. Então, muitas vezes, quando você orienta a funcionária do lar, a cozinheira, eu já falo, olha, são 2 horas, máximo aí 3 horas, porque senão fica cansativo, que eu fico com a cozinheira, oriento a ela, então você, importante, você vai fornecer a apostila, vai também deixar com esta funcionária algumas orientações, caso ela ache necessário, no decorrer do atendimento com o paciente. Então, contato do celular da funcionária também é interessante. Pode mandar receitas, olha, testei essa receita e deu certo, veja se o paciente gosta, enfim, tudo isso é uma forma de você estar muito próxima da funcionária, da cozinheira. Então, aqui, mais uma vez, um pouquinho do conteúdo do que eu deixo, né, dentro do bate-papo nutricional com a cozinheira, exemplo do que contém essa apostila que tem aí 60 páginas. Então, é importante as receitas, selecione receitas, né? Já vai com a apostila para funcionária e outra apostila com receitas. Porém,
Muitas vezes eu já levo essa apostila com receitas na primeira consulta, dependendo do paciente. Porque, como eu falei na primeira aula, eu pergunto para o paciente quem cozinha na sua residência. Se o paciente falar, eu cozinho um pouquinho só, eu me viro, enfim, você vai levar uma apostila com 80 páginas de receita, por exemplo. Mas, se tem a cozinheira e for um processo de emagrecimento, por exemplo, que é uma grande parte dos meus atendimentos, eu já levo a minha apostila. E levo a apostila, levo também várias orientações que podem ajudar nesse momento. Então, aproveitar o momento motivacional do paciente, entregando no momento da consulta a orientação para esse paciente é de extrema importância. Por que eu falo isso? Não adianta você, muitas vezes, encaminhar essa receita, essa apostila, por exemplo, por WhatsApp, ou mandar por e-mail, enfim. Às vezes o paciente nem abre. Então tem que ser naquele momento. Então tem todo o kit que também falo na aula anterior para quem quer assistir ou quem já assistiu, tem todo o kit onde você deixa as orientações, as apostilas com as receitas, por exemplo, vai dentro de uma sacolinha. Então, esse é o kit consulta inicial. E aí, depois, é claro, no decorrer do atendimento, você vai vendo a possibilidade de oferecer esses segmentos que eu vou citar aqui. Por exemplo, o bate-papo nutricional com a cozinheira, não necessariamente ele é presente na orientação, nem sempre. O paciente às vezes não quer, por mais que tenha cozinheiro, porque ela já está com você ali no momento da consulta. Agora, muitas vezes acontece do paciente falar, ah, Rosana, eu quero que você fale com ela, oriente, eu acho que ela usa muita gordura, ela muitas vezes tem dúvida de como pode, fazer algumas refeições, alguns acompanhamentos, enfim. Então, mais um ponto para vocês entenderem aqui. Outro detalhe. Então, um ponto é, vamos entender bem aqui, o bate-papo nutricional com a cozinheira, você pode orientar a cozinheira com toda uma apostila sem cozinhar com ela. Outro ponto, você pode estar junto com a cozinheira enquanto você orienta. Você não está cozinhando, mas você está ao lado dela. Então, aqui, por exemplo, é um dia em que eu fui orientar essas cozinheiras, por incrível que pareça, há duas coisas interessantes que a paciente falava para mim, Rosana, elas não acertam, por incrível que pareça. Ponto do ovo quente que ela adorava e o brócolis que ela gostava que fosse mais al dente. Então eu levei como fazer brócolis, levei os minutos do ovo quente, parece coisa boba, né, gente? Mas não é não. É importantíssimo muitas vezes pequenos detalhes na orientação para essas meninas. E aqui foi o que que nós fizemos, né? Então eu cheguei, deixei a apostila com elas. Eram duas cozinheiras. Por quê? Uma era durante a semana e a outra aos finais de semana, tá? Então, marquei um dia em que as duas estavam juntas. Cheguei 9 horas da manhã e falei: olha, eu vou deixar, porque elas queriam essa parte mais prática. Então, por exemplo, eu vou deixar a apostila, eu fiz uma breve revisão da apostila com elas, eu não entrei em tantos detalhes com a apostila, e depois fizemos como se fosse uma pequena preparação. Eu falei, o que vocês vão fazer para a senhora Maria, por exemplo, que era paciente? Ah, Rosana, ela gosta de salmão, elas tinham salmão. Então, nós fizemos, por exemplo, aqui um salmão assado. Aqui, no caso, um carpaccio de beterraba, que eu já tinha na minha apostila de receitas anterior. O famoso brócolis no ponto al dente, em que eu ensinei o branqueamento, né? E aqui um arroz simples que ela fez, mas ela pôs umas lasquinhas de amêndoas e colocou um pouquinho de damasco. Aí nós montamos aqui. Então, esse dia foi interessante, porque eu levei a apostila para as duas. Enquanto estava cozinhando tudo, eu conversava com elas. E elas perguntam, elas querem saber, é muito gostoso. Um detalhe também, a nossa postura. Então, vocês podem ver aqui que eu estava com, aqui no caso, eu até aproveitei a época da pandemia, mas eu uso o avental, prendo o cabelo, se eu estou com um esmalte, eu ponho luva, se não, tiro o esmalte no dia, não vá de salto, porque você vai estar na cozinha, então tem todo um cuidado, e mesmo porque a funcionária, a cozinheira, ela não pode se sentir, invadida, aquele espaço é dela. Né? Então, aqui nós fizemos essa preparação, elas fizeram e eu ficava do lado. Tá? Isso é importante. Então, por quê? Porque exigiu neste dia esse perfil de bate-papo nutricional com a cozinheira, levando a isso. E aí depois a paciente foi experimentar. E a gente foi muito bacana porque nós colocamos tudo montadinho na copa
E ela adorou o carpaccio de beterraba. Ela falou, gente, isso aqui é muito simples, como que eu não pensei nisso antes, né? Então, a receita está na apostila das receitas, né? A mesma coisa esse salmão com alecrim também está na apostila, que é algo simples, né? Mas tem que saber bem o ponto do salmão, para ele não ficar muito seco e também não ficar com aspecto de cru. Então, você tem que deixar a temperatura do forno elevada para que o salmão consiga chegar no ponto certo. Então, são pequenas situações, dicas simples que você vai trabalhando com a cozinheira. E falo mais, elas nos ensinam muito, muito mesmo. E aqui uma outra sugestão também, que é aquele caso da paciente com diabetes, e que foi muito interessante, porque aqui eu não cozinhei. Então, eu trouxe dois exemplos para vocês, para não achar que nutricionista personal diet tem sempre que ter esse perfilzinho aqui de cozinhar na casa do paciente. Tá? Se você gosta, se você tem facilidade, se você é até chefe, né? Se já tem um pouco de curso com essa parte de gastronomia, ótimo, ótimo. Mas se você não tem, isso não pode ser uma condição que lhe pare para que você ofereça esse serviço para a funcionária, porque ela precisa entender noções de nutrição para atender melhor, no caso, o paciente. E esta paciente foi isso. Nós sentamos aqui na sala de jantar, eu expliquei para ela noções de nutrição, refiz com ela, eu peguei a apostila de receitas e aí sim nós olhamos, eu falei, olha, eu faço muito essa, eu gosto muito dessa, e fui anotando na própria apostila de receitas para ela se sentir mais segura quando ela for fazer. E olha que interessante, quando ela faz, normalmente o que acontece? Ela faz a receita, tira a foto e manda para mim. Olha, Rosana, eu fiz a receita que você falou, ficou muito boa. E vai. Né? Então, isso é interessante. Eu trouxe dois exemplos para vocês. Um exemplo em que você, se sentir à vontade, pode cozinhar junto com a funcionária do lar, não você cozinhar, mas você vai orientar, estar ao lado, ou simplesmente orientar a funcionária do lar desta forma. E aí, por que que eu tirei essa foto? Porque nesta primeira cadeira estava sentada ela e na outra cadeira quem estava sentado? O cachorrinho. Ele ficou o tempo todo prestando atenção no que eu estava falando. Era uma coisa absurda, né? E eu aqui desse lado frente às apostilas ensinando essa funcionária. Então, o bate-papo nutricional com a cozinheira é algo que pode ser bem amplo. Na minha mentoria eu falo muito isso, eu forneço as apostilas justamente para ajudar as mentorandas quando querem começar, né? Nós trabalhamos muito sobre isso e aqui eu deixo a sugestão para você. Faça o seu material, organize o seu material, selecione algumas receitas e mantenha-se próximo à funcionária do lar, à cozinheira. O que é essa proximidade? Você vai deixar o seu celular, você vai pedir para ela lhe fornecer, lhe encaminhar as fotos das refeições quando ela faz, né, de algumas preparações. Ela precisa sentir você como uma grande amiga dela, para que ela realmente consiga, inclusive, ter uma excelência com, no caso, como elas falam, né, o meu patrão. Então, uma brincadeira aqui, mas justamente o bate-papo com a cozinheira é muito gostoso e aí, dentro desse conceito, todo esse materialzinho, fica aí a sugestão para você já começar a pensar. E aí, eu brinco um pouquinho aqui, que deve estar passando na cabeça de você assistindo esse vídeo. Será, Rosana, que eu preciso cozinhar, saber cozinhar para atender como personal diet mesmo? Bem, meninas, pessoal aqui que me assiste, nutricionistas em geral, se você gosta de cozinhar, aproveite isso, porque isso vai ser um diferencial. Mas o fato de não cozinhar não vai lhe impedir de você orientar a cozinheira, tá? Isso é importante. E aqui, brincadeiras à parte, o meu lado aí que eu gosto de cozinhar um pouquinho. E fiz há um tempo atrás um curso no Senac que chama Culinária Diet Light. Tá? Foi muito interessante porque nesse curso participaram várias pessoas. Tem nutricionista, tem gente aposentado aqui que eu me lembro, tem cozinheira, tinha dentista, todo mundo que queria saber cozinhar. E a chefe de cozinha dá dicas, foram tardes assim bem gostosas, né? Então é uma forma também de você falar, bom, deixa eu me sentir um pouquinho mais segura para orientar, deixa eu fazer um curso, mas um curso que você também coloque a mão na massa para você entender. Aprendi muito nesse curso, né? Isso me ajuda na minha vida, inclusive, mas é uma sugestão, né? Não que seja necessário você cozinhar, tá? Deixando isso sempre muito claro, tá ok? Então, falei um pouquinho aqui com vocês sobre o bate-papo nutricional com a cozinheira, a orientação da cozinheira, que é um segmento à parte
da consulta nutricional. Ah, Rosana, o paciente não quer passar em consulta comigo, ele só quer que eu oriente a cozinheira. Na minha prática, eu não atuo desta forma, porém eu conheço colegas que às vezes fazem isso. Mas você precisa conhecer o paciente, você precisa entender quem é a pessoa que você está orientando a parte, né, que seria a cozinheira dele. Quem é esse paciente? Será que ele, como que estão os exames dele? Enfim, entra toda a orientação clínica antes. Então, normalmente é a consulta sempre inicial para a partir desta consulta você oferecer todos esses segmentos aqui que eu estou falando nesse vídeo. O segundo segmento é a compra guiada. A compra guiada é muito interessante, porque é um segmento pouquíssimo explorado pelos nutricionistas e é um segmento assim que é apaixonante e é bem divertido, inclusive. Ah, Rosana, mas eu não vou num supermercado com o paciente ou com uma funcionária dele. E eu pergunto, por que não iria? Nós somos educadores em saúde. Muitas vezes nós precisamos orientar os nossos pacientes em campo. Imagine um paciente com doença celíaca, por exemplo. Imagine como ele tem dúvidas. Um paciente com desbiose, por exemplo. Um paciente com intolerância à lactose. Um paciente com diabetes. É um universo riquíssimo para você estar com o paciente no momento dessa compra guiada. E quando eu falo isso, não é que você vai fazer a compra para o paciente, você vai com ele, ou com a funcionária dele, ou com o funcionário. Muitas vezes, por incrível que pareça, é o motorista, sim. Ah, Rosana, eu não vou no supermercado. Quem faz as compras para mim é o motorista. Imagina, gente, o motorista fazendo as compras para o paciente. Como que ele vai saber? Então, isso é interessante, você fornecer uma lista inicialmente de compras saudável, um carrinho saudável, sabendo interpretar os rótulos, mas não esqueça de que nós temos que, antes de tudo, saber o paciente e fazer uma lista que faça sentido para quem for comprar entender. Tá? Então, aqui é uma sugestão, aqui é uma foto que eu tinha, que eu fui com a paciente, e essa era a funcionária, essa pessoa do meio, é a funcionária do local que eu ia. Eu ia uma vez a cada 2 meses com essa paciente, mas por quê? Olha só, essa paciente era uma paciente com diabetes, morava sozinha e só comprava congelado. Falei, não, já que a senhora compra congelado, não vai ter que comprar correto. Só que ela não queria comprar delivery, enfim. Então, uma vez a cada 2 meses, eu ia com ela nesse lugar e comprava um pouquinho com ela, ela que pagava, tudo certinho, mas eu a orientava em quais congelados eram melhor. E essa funcionária do meio, na época, nos auxiliava, inclusive, até já conhecia essa minha paciente querida. Então, aqui é uma orientação que eu falo. Essa lista de compras inicial, que você já pode, inclusive, fornecer na primeira consulta, e essa lista de compras também eu forneço na mentoria, porque eu gosto de, quando eu oriento o paciente, eu vou falando, por exemplo, vamos entrar com alguns sucos. Uma sugestão, mas tomar de suco. É excelente se o paciente tem condições de fazer um suco natural na hora, óbvio. Mas e se não tem? O que que ele compra? Então, muitas vezes, dentro do nosso conselho de ética, a gente pode sim colocar várias marcas. Então, quais e por que foram escolhidas essas marcas? Sem total ausência a conflito de interesses. Mas nesse ponto, cacau em pó, granola, os pães integrais que hoje tem tanta diferença nos rótulos. Então, tudo isso você pode orientar, fazer uma lista de compras para o paciente, mas é o que aconteceu recentemente, até com uma paciente que eu já atendi há um certo tempo. E ela falou: Ai, Rosana, mas o meu motorista ele tem dúvida para comprar. Você não quer ir com ele, então, no supermercado? Fui com ele. E é interessante, porque aqui, pela minha vivência, eu compartilho com vocês outra coisa importante. Tanto na cozinheira, quanto no caso, compra guiada, principalmente se você for com um funcionário, com a funcionária do paciente, nós temos que estar próximos a esses pacientes. Desculpe, a essas pessoas. Então, quando chega, por exemplo, vou contar aqui para vocês o que acontece. Eu cheguei nesse dia agendado com o funcionário dela, que eu fui com o motorista dela realizar as compras. Previamente, eu fiz uma lista e mandei para ela. Olha, estou pensando em realizar com ele essas compras gerais aqui, envolvendo alguns vegetais, os pães integrais, que ela queria que ele comprasse direitinho, os iogurtes sem lactose. E ela falou: ai, tá ótimo. Quando eu cheguei, eu cheguei na casa dela, aí ela falou assim para mim: Rosana, ele já está
lá embaixo no estacionamento. Desci e brinquei com ele. Falei, oi, Leandro, vamos lá brincar um pouquinho? Vamos fazer umas comprinhas ali no supermercado, né? Porque aí ele fala, poxa, quem é essa pessoa que não conheço, que vai entrar no carro comigo, vai me dizer o que eu tenho que comprar? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a postura. E eu digo isso aqui pela minha vivência de 24 anos como personal diet, tá? Então, sejam amigos dessas pessoas. Isso é muito importante, né? Tenham essa proximidade, quebrem esse gelo. Então, eu falei, oi, Leandro, olha, e tem aqui tudo isso que eu fiz aqui, estou fazendo aqui, essa lista, orientação de compra saudável, você vai ficar com uma cópia. Nossa, Rosana, que bacana, que bom, eu acho tão importante, eu queria saber. Enfim, ficamos uma hora praticamente dentro do supermercado, fizemos as compras todas certinho, expliquei para ele na escolha principalmente dos iogurtes, na escolha principalmente dos pães integrais, na escolha de frutas secas, enfim, fizemos uma compra básica nesse sentido que a paciente precisava, mas ele se sentiu muito seguro. Tanto é que agora ele sabe comprar, eu não vou novamente. Essa é a intenção da compra guiada, você guia uma vez. Agora, supor que você tem uma visão aí empreendedora. Você pode, de repente, por que não? Criar um serviço em que você tem alguém que vá para essa paciente. Olha, eu aqui deixando a sugestão para você. Eu não faço isso, mas fica aí na manga para você pensar. Então, primeiramente, a lista tem que ser fácil de encontrar. Faz uma lista com o paciente antes, para não adianta você chegar lá com uma lista que não tem nada a ver com a orientação que ele precisa, né? As dúvidas que você vai ter para orientar esse funcionário ou essa funcionária. Não podemos ficar perdidos. Eu já tenho que chegar no lugar sabendo o que eu preciso com o meu funcionário, a funcionária do paciente, entenderam? Não é assim, lista de compras saudáveis, chegamos. Não. Neste caso, eu vou orientar principalmente nesses quesitos: alimentos integrais, vegetais, frutas, verduras, legumes, que era a dúvida dele. Ele nunca tinha comprado alcachofra, por exemplo. Aí eu orientei como comprava alcachofra. Fomos na região dos laticínios, orientei a ele ler o rótulo, os iogurtes hiperproteicos que eu queria para essa paciente, eu orientei a ele, olha quantos tipos nós temos, então fazia sentido essa compra guiada com esse paciente, desculpe, com esse funcionário ou com a funcionária. Não é simplesmente entrar num lugar e falar, vamos passear pelo mercado. Isso é muito importante vocês entenderem, tá bom? Então, organize a lista de compra saudável, equilibrada em primeiro momento, que você pode já deixar na consulta, mas se for algo mais específico, a compra guiada acaba sendo uma forma de você agregar valor à sua consulta e, obviamente, ajudar mais uma vez ao paciente aderir aí à orientação, ao plano alimentar ofertado, oferecido. Então, lembrem-se, individualize a lista frente à necessidade do paciente, não será uma lista generalizada. A lista generalizada, ela pode ser na consulta inicial, tá? Não se esqueçam disso. E confecção de cardápios. Então, nós vimos a orientação da cozinheira, bate-papo nutricional com a cozinheira, segmentos à parte da consulta, a compra guiada, segmento à parte da consulta e a confecção de cardápio. Explica a confecção de cardápio não é simplesmente um fornecimento de cardápio. Eu vim aprendendo muito isso, muitos anos sendo personal diet. E tudo bem, nós temos que ter cuidados básicos na hora. Se o paciente quiser um cardápio e não um plano alimentar, porque são diferentes. Plano alimentar, você faz uma orientação, café da manhã, almoço, por exemplo, lanche da tarde, jantar, enfim, junto com o paciente, ou faz o seu planinho alimentar de costume. Agora, o cardápio é algo muito fechado. E muitas vezes é um ponto que eu falo para o paciente: será que você precisa de algo tão fechado assim? Um plano alimentar já fornecido, será que já não lhe ajuda? Então, isso é importante. Porém, vamos lá. Cuidados básicos, obviamente, no fornecimento do cardápio, variação, receitas práticas. Eu brinco, se eu dou conta de fazer essa receita, a sua funcionária vai dar. Então, isso também é importante, tá? Valor nutritivo do cardápio, claro, ter um equilíbrio. Rosana, você faz um cardápio calculado? No meu perfil, obviamente que eu vou trabalhar com receitas mais leves, sem tanta gordura, porque a grande parte dos meus pacientes é para emagrecimento. Mas vamos supor que você vai atender um paciente renal. Quem atende renal? Eu não atendo renal, indico para uma colega. Mas ela tem que fazer um cardápio para um paciente renal.
provavelmente ela vai ter que fazer alguns cálculos, potássio, sódio, proteína, né? Saber o quanto que está. Então, é diferente. Né? Você pode também fazer um cardápio meio generalizado sem se ater tanto em cálculos, né? Então, isso também é interessante observar que vai depender de cada caso. E no final de feito o cardápio, não esquecer de uma lista de compras dentro do cardápio oferecido, porque isso ajuda muito ao paciente. E aí você fala, mas Rosana, você fornece o cardápio na hora para o paciente? Que história é essa? Porque eu já falei muitas vezes sobre isso, em posts anteriores, né, até no meu outro canal, sobre como eu oriento os pacientes no momento da consulta, e até isto aqui eu aprendi recentemente. Mas vamos lá, você pode sim organizar o cardápio na hora com o seu paciente. Rosana, será possível que isso é possível? Aqui é um cardápio, digamos, uma sugestão, uma orientação, vai, de um cardápio básico, né, que eu fiz com um paciente, tá? Então, aqui uma sugestão de cardápio semanal para ele, trazendo na sequência, quando vocês olham aqui, salada, tá vendo? Ó, receita, escrito em vermelho, receita, receita, tudo isso são as receitas que uma parte da apostila é o cardápio e na outra parte as receitas referentes a esse cardápio, tá? Então aqui a mesma coisa, olha, receitas, todas elas envolvendo esse caso aqui, tá? E aí no caso, mais uma vez, a lista de compras. Então, esta lista de compras que eu tenho, eu olho como? Eu vejo receita de segunda-feira, perdão, cardápio de segunda-feira. Você vai colocar, por exemplo, alho, isso realmente o paciente tem, a funcionária tem, mas os pontos principais da receita. Então, na segunda-feira, alface, rúcula, agrião que eu vi que tinha na salada. Então, eu faço listas envolvendo as preparações de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, tá? E depois, fora a lista de compras, aí a gente deixa as receitinhas. Então, por exemplo, aqui, mais uma vez, receitas, salada, almoço. Então, nós temos aqui o quê? Alface crespa, uma salada um, alface crespa rasgadinha com lentilha, tomate, cereja e nozes, né? Salada 2, rúcula com queijo parmesão, azeitona e tomates. Enfim, vem alguma sugestão aqui das saladas e na sequência vem as receitas também. Isso cada um faz hoje em dia, prefere, mas cardápio, lista, receitas, lista de compras. Isso dentro do cardápio tradicional que eu forneço para alguns pacientes. E aí eu falo a vocês, se o paciente fala para vocês assim, ah, eu gostaria de um cardápio, Rosana, só que eu queria para um mês. Sugestão, não faça para um mês, você não sabe se ele vai gostar. Normalmente eu falo, não, eu faço para uma semana. Se o senhor gostar de como foi a proposta, nós podemos fazer para 15 dias e se realmente der tudo certo, nós podemos fazer mensal. Vai depender de cada paciente à sua frente, tá bom? Então, aqui no caso, é, a gente vai trabalhar nesse sentido. Aquele paciente, por exemplo, eu fiz para uma semana. Então, vamos tentar ver se dá certo, se gosta, e depois eu fui fazendo, aí eu fiz mais 3 semanas. E aí eles iam desviando com a funcionária dele, né, a cozinheira, tá? Outra coisa que pode acontecer também, compartilhando aqui com vocês a minha vivência. Você pode fornecer o cardápio junto com a orientação da cozinheira. Por exemplo, o paciente fala assim: ah, eu queria que você orientasse a cozinheira, mas que trouxesse o cardápio também. Então, olha só que legal. Você pode fazer, por exemplo, esse cardápio todo, leva o cardápio impresso, bonitinho, junto com todo o material da cozinheira também, a apostila dela, entendeu? E aí é demais, porque você já orienta a funcionária com noções de nutrição, aí no mínimo 3 horas com ela. Porque aí você vai estar com ela, você vai deixar o cardápio nas mãos dela, vai explicar direitinho. Aí é muito gostoso também, é bem interessante. Então, a gente tem um fato que ela pode participar da consulta, ela tem um ponto em que ela pode, por exemplo, você só receber, fornecer, perdão, a apostila, como eu mostrei, tem isso que você pode juntar a apostila do cardápio juntamente com a orientação da cozinheira no mesmo dia. Olha como isso tudo, eu falo que é um mar de oportunidades de você cada vez mais agregar valor à sua consulta. E o fornecimento de cardápio feito no momento da consulta, Rosana, isso é muito maluco, é muito interessante.
Porque isso aqui eu fiz sem querer um dia, que a paciente falou, ah, Rosana, eu não consigo comer, eu não tenho muita vontade de comer, e a funcionária dela estava lá. Aí ela falou, é, realmente, a senhora é bem difícil, eu não sei mais o que fazer. E eu estava com a lista a apostila com as receitas. Eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa juntas, então? Então eu fiquei, gente, praticamente quase uma hora a mais da consulta, sentada com essa paciente e a sua funcionária, organizando com ela. Abri a apostila, falei, vamos lá, senhora Lúcia, na segunda, o que que a senhora gostaria de comer? Será que juntos a gente não consegue fazer? Fiz com ela, escrevi na mão, escrevi aqui, a funcionária e a paciente, tá? Escrevi na mão com ela. E a partir desse dia, eu falei, isso pode dar certo. Logicamente, o valor da consulta foi um pouco maior, porque eu fiquei mais uma hora com ela esse dia, mas ela já saiu de lá com o cardápio meio que pronto, junto com ela. É muito interessante também, é uma forma muito diferente, muito diferente. Eu gosto mais até dessa, porque você já tem a opinião da funcionária dela e dela junto. Não é a sua cabeça sozinha, na frente de um computador, fazendo como aquele anterior que eu mostrei para vocês. É legal, aquele é também. Mas esse aqui é muito humanizado, né? E justamente é algo que eu deixo plantado para vocês aí na cabecinha. O que que vocês podem hoje pensar com toda essa demanda que nós temos nesse atendimento tão diferenciado, envolvendo fornecimento de cardápio, compra guiada, orientação da cozinheira, junto com uma consulta, sim, que pode ser tradicional, mas na casa do paciente, que já não é tão tradicional assim. E aí, você que assistiu até a primeira aula, está assistindo essa segunda, personal diet. O que que passa na sua cabeça em ser personal diet? Mais uma vez, eu deixo bem claro aqui. Personal diet não é ser cozinheira, não é cozinhar na casa do paciente. Se você quiser oferecer esse trabalho, esse serviço, pode também. Mas não é necessariamente isso. Isso não pode ser uma condição que lhe impeça de você atuar nessa forma de atendimento tão especial que eu faço, gente, há 24 anos e nunca cozinhei na casa do paciente, tá? Então, assim, eu fico muito à vontade em compartilhar toda essa minha vida e que até os dias de hoje ainda eu atuo desta forma, tá? Então, é algo que realmente faz muito sentido para mim compartilhar com vocês uma aula como essa, porque é a minha vida, é o meu forma de atender, tá? Então, é uma consulta acolhedora, é um acompanhamento nutricional, sim, motivador, você está muito próximo da realidade do paciente. E finalizando um pouquinho essa apresentação aqui com vocês, esse bate-papo, eu tenho certeza que vocês estão assim. Puxa vida, Rosana. E aí? Qual é a pergunta que está aí, ó, na cabecinha de vocês? A pergunta que não quer calar. Será que este é um serviço muito caro que você falou até agora da atividade como personal diet? A consulta inicial, a consulta de acompanhamento, o fornecimento de cardápios, a orientação da cozinheira, as compras guiadas, faço. Cobrar. Obviamente que nós temos respaldo. Temos vários, e que você, seja de onde você estiver assistindo essa aula, norte, nordeste, sul, veja na sua região o seu sindicato. Aqui em São Paulo, nós temos já uma forma que eu falo que eu fico muito tranquila em apresentar para vocês, né? Não é a Rosana Raeli que está compartilhando, nós temos um respaldo aqui de tabela de honorários, né? Sendo uma forma muito justa de cobrar de nossos pacientes, mas aqui é a hora do personal diet, segundo o nosso sindicato em São Paulo, quanto é por hora? 420 por hora. Então, quando eu digo a vocês em estar na casa do paciente pelo menos por 2 horas, pensem com carinho sobre esta proposta. O cardápio personalizado em geral vai 260 por semana, então também é algo que passa na cabeça de vocês, como que a gente pode fazer tudo isso. Temos também, além do serviço do sindicato, no caso de São Paulo, abrangendo o sindicato para as cidades de onde vocês moram, nós temos a Federação Nacional de Nutricionistas, para quem não conhece, FNN, e que também, olha aqui embaixo, o valor da hora do personal diet, quanto seria. Então, não dá para este tipo de atendimento, mesmo que seja consulta nutricional em domicílio, ser o mesmo valor do que consultório.
Você tem o seu deslocamento, você fica 2 horas a 2 horas e meia com o seu paciente, muitas vezes abrange a própria funcionária do paciente junto. Então, é um leque de atendimento muito mais diferenciado do que um consultório. Eu não desmereço o consultório. Inclusive, eu sempre falo, para quem atua em consultório, segmentos de atividade como personal diet podem ser uma forma de você agregar mais valor ainda à sua consulta de consultório. Por exemplo, você atende consultório, mas você pode oferecer a compra guiada. Você pode oferecer a orientação da cozinheira, por que não? Sem contar com cardápio, eu sei. Ah, Rosana, eu não quero. Tá bom, então veja uma nutricionista para ir para você, de repente uma estagiária ou até mesmo um nutricionista que você pode trabalhar em acordo com com esses profissionais também. Olha como a gente também pode agregar valor e proporcionar até serviço, atendimento diferenciado aos nossos pacientes. Então, mais uma vez dizendo aqui, nós temos todo um conceito de atendimento diferenciado e, obviamente, um valor diferenciado. Na minha mentoria, eu faço várias brincadeiras de valores aí com os pacientes, com os mentorandos, a gente traça realmente uma realidade, realidade que eu vivo, trazendo, porém, mais uma vez dizendo, realidade com verdades, sem ilusões, tá? Você que nunca atendeu como personal diet, não vai ser do dia para a noite que você vai ter 10 pacientes no mês, mas comece com o primeiro, que tenho certeza que você vai ter o segundo, você vai ter o terceiro, você vai ter o quarto, aos poucos, degrau por degrau, mas é um atendimento interessante. Outra coisa também, antes de eu entrar aqui nesse exemplo, que eu sei que todo mundo já está olhando para essa tela, outra coisa importante também, você pode, além de você trabalhar em um lugar, por exemplo, você é CLT, trabalha 6 horas, e os outros horários da tarde, por exemplo, você pode atuar como personal diet. Para quem não sabe da minha história, eu trabalhava no Einstein das 7 às 16 horas. E em 1999, eu atendi o meu primeiro paciente como personal diet, isso eu conto um pouquinho na aula anterior sobre, né, como tudo começou. E eu saía de lá e atendia meus pacientes como personal diet. Então, eu tinha o meu brinco, né, o meu porto seguro, o meu salário, mas eu chegava muitas vezes, olha, a equiparar o meu salário e, ó, eu era nutricionista sênior, tá? Eu equiparava o meu salário atendendo como personal diet, mas não que eu tinha paciente direto, não. Onde eu quero chegar com vocês? É um rendimento financeiro interessante, mas justo. Justo, tanto para o paciente quanto para o profissional. E aqui eu deixo uma leve um leve exemplo, né? Vamos supor, eu vou ter a consulta inicial, eu vou considerar aí, lembrem-se, se baseie no valor de sindicatos, do FNN, se você é do interior, vejam o valor de consultórios ao seu redor para que seja um pouco aumentado esse valor, não pode ser igual ao valor de consultas de consultório, lembrem-se disso, né? Então, aqui eu deixo como um exemplo para vocês começarem a pensar aí na cabecinha de vocês. Uma consulta inicial e o acompanhamento nutricional, que eu atuo dessa forma. A consulta inicial é um valor e a consulta de acompanhamento um valor um pouco menor, mas sempre tem valor, tá? Não é retorno. Você jamais pode ir na casa do paciente sem ter um valor agregado, exceto, por exemplo, se você trabalhar com pacote, enfim, aí tudo bem, mas se não, não. E aqui eu brinquei. Paciente novo no mês, um só. E aí, aos pouquinhos, 2 consultas de acompanhamento por semana. Vamos supor que você só queira trabalhar de terça e quarta. Então, você vai ter um rendimento aí de pelo menos R$ 4.000 a mais aí, de repente, se você já tem um CLT, enfim, sem custo com consultório, sem custo com sala de consultório, sem dar porcentagem para profissionais, né, para médicos, enfim. O valor é seu, né? Então, aí o paciente fala, ah, Rosana, mas eu queria, além da consulta, eu quero contratar o bate-papo com a cozinheira. Sugestão: vocês fazem o valor do bate-papo nutricional com a cozinheira próximo, por exemplo, ao valor, de uma consulta inicial, porque lembre-se, é um tempo que ele está com uma profissional formada, no mínimo 2 horas e meia de novo na casa dele. Então, eu deixo próximo ao valor da consulta inicial. E o cardápio semanal você pode aí trabalhar para 15 dias ou até mesmo leva tempo, é trabalhoso. Então, para não ficar uma loucura de trabalho, de valores, sugestão para vocês. Vamos lá. Consulta inicial,
esse valor aqui, 580. Segmentos e acompanhamento nutricional, 480. E aí é tempo seu, é praticamente como hora que você tem. Então, você vai, por exemplo, você vai fazer a compra guiada, você vai ofertar a compra guiada, é 1 hora e meia entre comprar, aí você vai voltar para a casa do paciente, você vai subir com a compra para a casa do paciente, muitas vezes é a própria funcionária do paciente que está já te esperando. Então, assim, são 2 horas disponíveis que você vai ter, é seu tempo. Então, eu deixo tudo o mesmo valor para não ficar valores diferentes. Você pode fazer um pacote, isso fica a seu critério. Mas aqui eu deixo para você, nutricionista, entender que não pode ser menos do que um valor exigido dentro de um consultório. Ou seja, aqui tem muita verdade. Quando eu falo para vocês, aos poucos vocês terão sim uma agenda mais promissora, aos poucos vocês vão ver, eu tenho certeza porque foi assim comigo, tá? Foi assim comigo e hoje eu vivo de ser personal diet tranquilamente, tá? E uma pergunta que eu sempre faço em todas as minhas aulas que eu dou, enfim, e para as mentorandas na minha mentoria, você pagaria pelo seu atendimento? Como que é o seu atendimento hoje? Como que é o que você busca para o seu paciente? Pense nisso. Isso é muito importante. Dentro do que vimos até agora, né? O que é ser personal diet, organizando-se para ser personal diet, a consulta como personal diet, os segmentos de atendimento como personal diet. Isso tudo é um caminho sem volta, né? E mais, toda o acompanhamento que você promove, a fidelização dos pacientes como personal diet. Eu falo muito na minha mentoria, dou vários exemplos de como eu faço até hoje, mantenho ali os meus pacientes fiéis. Eu tenho pacientes há 17 anos de acompanhamento, gente, 17 anos. Então, assim, como que nós podemos manter um acompanhamento fiel, digno, né? Então, organizando-se para atender como personal diet, organizando o meu material, tudo isso nessa aula magna, que foram as duas sequenciais e as duas estão aqui, hospedadas neste canal. É o que eu pretendo deixar para você, nutricionista, que quer atender como personal diet. E finalizo, né, essa apresentação com 3 passinhos iniciais para você já começar a rascunhar. Escolha o perfil, não esqueça disso. Escolha o perfil de paciente para você atender, porque dessa forma, sim, você vai ter uma orientação, uma consulta mais segura. A questão não é estabelecer nicho, mas principalmente você que está começando. Se você tem uma desenvoltura melhor para atender emagrecimento, diabetes, gestante, enfim, lembre-se, você vai estar na casa do paciente, você tem que estar seguro para atender esse paciente dentro dessas oportunidades de orientação. Material, organize o seu material. Isso eu falo muito na primeira aula. Impresso, calculadora, fita métrica, carimbo. O que que eu vou usar? Bioimpedância, balança, estadiômetro, dobra cutânea. O que que eu vou fazer para avaliar esse paciente? E o agendamento, organize-se para não chegar atrasado. Faça uma logística onde você possa chegar nesse paciente, no mínimo, sempre com 10 minutos de antecedência, 5 minutinhos antes. O paciente não pode esperar por você. Você pode esperar pelo paciente, até um certo ponto, claro, mas isso já demonstra a seriedade no atendimento que você promove ao seu paciente. Pense nisso, quanto que é importante. Essa estrada de personal diet é uma estrada que eu faço há 24 anos, gente, não é brincadeira. Desde 1999 eu atendo como personal diet, então eu fico muito tranquila em compartilhar com vocês esta minha vida. E o que eu tenho visto cada vez mais é uma atuação em crescimento. Por isso que eu decidi fazer aqui apresentações, criar a minha mentoria, porque o que que acontece? Muitas vezes eu vejo muito nutricionista que fala, estou sem emprego, estou sem trabalho, né? E não pensa em ser personal diet. Tente, organize-se, experimente atender dessa forma. A gente vai crescendo esta família personal diet de ser que eu brinco e que pouquíssimos profissionais sabem, conhecem. Eu falo isso para vocês de carteirinha, porque inclusive na primeira aula eu falo, as pessoas até hoje confundem personal diet com home care e não tem nada a ver, né? Atuação em pleno crescimento, envolvendo, olha só, personal diet baby, né? O personal diet com chefe de cozinha, por exemplo. Você pode ter uma colega que cozinha, por que não? Você pode promover isso para o seu paciente. Personal diet baby, pacientes, mães, né, que estão com a primeira alimentação ali na dúvida. Olha só como você pode também trabalhar com crianças também.
Então, é uma área, um nicho de mercado interessantíssimo. Tudo isso para brincar um pouquinho com vocês aqui, fazer essa cabeça pensar bastante. E justamente finalizando aqui, fotos, mais uma vez dizendo a vocês verdadeiras, ossos do ofício. Se você tem medo de pets, já falo que realmente é para pensar, porque todas as casas, 95, acho que até um pouco mais do que isso, a maioria me recebe quem, primeiramente? Os pets, né? E cada vez mais. Então, é a minha balança de bioimpedância aqui que vocês veem, né? Já atendi com calopsita cantando, já atendi com pássaro, nem sei que pássaro era, assoviando lá, o hino nacional, já atendi com poodle no meu colo, já levei lambida de pitbull. Enfim, gente, histórias à parte aqui, brincadeiras à parte para finalizar essa apresentação, trazendo a vocês o quanto que é tão acolhedor, porque não dá para a gente ficar fora nem desse perfil de atendimento. Então, deixo a vocês aqui a reflexão. Ser ou não personal diet? O que eu faço, Rosana? O que eu vou fazer para mim nesse sentido? Pense com carinho, o que você precisar. Além do meu canal aqui no YouTube, tem o meu e-mail, tem o meu canal no Instagram, sempre compartilho a minha realidade. E justamente quando eu faço a minha mentoria, justamente é para compartilhar material, compartilhar experiência, para que cada vez mais tenhamos não só a Rosana Raeli, nutricionista personal diet, ou poucas nutricionistas atuando como personal diet. Vamos ampliar, vamos ampliar. Somos mais de 190 mil nutricionistas no Brasil. Temos que cada vez mais levar a nutrição para casa das pessoas. Espero que você tenha gostado desta apresentação. Se você gostou, dá um like aqui, encaminhe para mais pessoas aqui esse vídeo e vamos em frente. Estou aqui para te ajudar. Um grande beijo e obrigada por ficar aqui comigo até o final. Tchau, tchau.